Crônicas 14 diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Asa foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, o Senhor, de modo que agradou ao Senhor, seu Deus. 2 Crônicas 14, agora estou indo para o verso 3. Porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colinas de adoração pagã chamadas de Azera, postes ídolos consagrados a Astarote. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor, Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, a lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante o seu reinado. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz. Diante de nós, pois, temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros de Judá, que manejavam bem o escudo e a lança, e 280.000 homens de Benjamim, que usavam o escudo e atiravam com o arco, todos soldados corajosos. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar as cidades de Judá, com um exército de 1.000.000 de soldados e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então o rei Asa partiu contra Zerá, e ordenaram aos seus exércitos que se preparassem para a batalha no vale de Zefatá, próximo a Maressa. Em seguida, Asa clamou a Yahvé, o Senhor, dizendo: ó Senhor, tu és o nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a tua vontade. Olha que interessante a oração do rei. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a tua vontade. Ele não disse para o Senhor: ó Senhor, tu és o nosso Deus, derrota os inimigos, faz com que nós ganhemos. Não. Ele disse ao Senhor: ó Senhor, tu és o nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a tua vontade. Ou seja, se a tua vontade for que nós estejamos lá e percamos a guerra, então que seja feita a tua vontade. Agora, se a tua vontade for que nós estejamos lá e ganhemos a guerra, então que seja feita a tua vontade. Não prevaleça o homem contra a tua vontade. Mas é nós, mas ele lembrou o Senhor que eles eram o povo, mas é nós que somos teu povo. Claro que no coração dele ele queria ganhar a batalha, por quê? Porque ele era o povo do Senhor. Mas ele ora assim: ó Senhor, tu és o nosso Deus, mas que o homem não prevaleça contra a tua vontade. E Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá. E assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Asa tinha um exército de 300.000 mais 280.000, que dava 580.000. Só que o exército que veio contra ele era mais de 1.000.000, quase o dobro de homens. O exército que veio contra ele tinha quase 2-1, 2 soldados contra 1 soldado. Será que se nós for olhar pelos olhos naturais, 2 homens não vencem 1 homem? Mas quando o Senhor toma a frente da batalha, ele batalha,
e ele vence. Aí pode ter 10 contra 1 e o Senhor vence. Pode ter 1000 contra 1 e o Senhor vence. Porque Gideão foi com quantos? Quantos? 300 homens. E quem venceu a batalha? O Senhor. Então não interessa quantos vêm contra você. Se o Senhor tomar a frente, a batalha está vencida. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados cuxitas até Gerar. Então a mortandade foi enorme. Tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército. Todos. 1.000.000 de homens foram derrotados porque o Senhor assumiu a posição dele ao lado de Asa. E diante de Asa e seu exército, o exército etíope foi totalmente tombado. Todos os etíopes que faziam parte daquela grande exército. Porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor diante do seu exército. E os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas como despojo de guerra. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar, porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo do Senhor. Todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Asa. Isso está escrito aí? Não. Todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo do Senhor. Quando as pessoas olharem para você, elas não podem e não precisam ter medo de você, ter temor de você, ou admirar você. Elas têm que temer o Senhor, ter medo do Senhor e admirar o Senhor na sua vida. Sempre é o Senhor. Asa não buscou para si, dizendo, eu sou o cara melhor porque eu treino um exército que metade dos homens vence o dobro de homens. Não. Ele orou ao Senhor, pediu para que o Senhor fizesse a vontade dele, Senhor, e que ele era o povo do Senhor. E o Senhor agiu e fez a sua vontade. E quando o Senhor age através da sua vida, ele resplandece, ele é glorificado. As pessoas da região que foram vencidas pelo exército temiam e tinham medo do Senhor. E os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que havia naquelas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram grande número de cabeças de ovelhas e camelos e retornaram a Jerusalém. O Senhor venceu completamente a batalha. Por quê? Porque Asa teve uma confiança plena no Senhor. Agora eu vou no 15, o 15 eu vou ler só 2 versículos, 1 e o 2. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estais com eles. Portanto, se o buscardes, e ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Dá um exemplo bem prático para você entender. Se você abandonar a sua casa e fugir da sua casa, vai para longe. Você abandonou lá, seu pai, sua mãe, sei lá. Abandonei minha casa. Mora lá meu pai e minha mãe, mas eu abandonei. Fui para outro lugar. Quem abandonou a sua casa? O seu pai, a sua mãe ou você? Você foi para longe deles. Então, assim, todas as vezes que nós, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, ele vos deixará. Ele não vos abandonará, ele vos deixará. Quer dizer, você vai abandonar e ir, e ele vai deixar você. Ele não vai sair correndo. Entendeu a diferença? Ele não te abandona. Ele te deixa abandonar ele. É diferente. Eu abandonei o Senhor. E o Senhor me deixou.
me deixou, abandonar ele. Porque ele vai continuar no mesmo lugar. E se você fugir da sua casa e ficar lá, sei lá quanto tempo fora, e depois voltar, teu pai, tua mãe vão te receber de novo. Certo ou errado? Vão, porque são pai e mãe. Pai e mãe fazem essas coisas. Então eles não te abandonam, mas eles te deixam. Assim é com Deus. Deus jamais te abandona, mas ele te deixa seguir o seu caminho. Você faz o que você quiser e ele deixa. Ele deixa você fazer. Então, se você o abandonar, ele vai te deixar. Não que ele vai te largar, que ele vai te abandonar, que ele vai esquecer de você. Não. Ele vai deixar você abandonar ele. Agora, se você estiver com ele, estiver buscando ele, ele vai se deixar encontrar. Ele vai estar com você. Às vezes eu brinco de esconde com o meu menininho, 2 anos e meio. E aí o que eu faço? Eu me deixo encontrar. Eu vou lá assim, deixo uma pontinha do pé para fora, um negocinho. Para quê? Para ele poder me encontrar. Assim é o pai. Assim é o pai. Ele sempre deixa um negocinho para você. Ah, tá aqui. Aí você fica todo feliz. Encontrei. Ele vai. Encontrei o papai. Assim é o pai. Aleluia. Por isso nós temos que ter plena confiança nele. E nunca o abandonar. Porque se nós o abandonarmos, ele vai deixar. Nós o abandonamos. Profundo isso. É profundo. Eu estava meditando, olhei e falei, é profundo, Deus. O Senhor não nos abandona, mas o Senhor nos deixa. Te abandonar. Uau! Ah, Deus me abandonou. Deus deixou você abandonar. É diferente. Então, quem foi Asa? Né? Todos os reis de Israel e de Judá, eles tinham diante de si 2 opções. Fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor ou fazer o que não estava de acordo com os princípios do Senhor, com a palavra do Senhor. E o rei Asa, ele usou de bom senso quando ele foi então levantado para governar Judá e fez aquilo que era reto. E porque ele fez aquilo que era reto, ele confiava no Senhor, então o Senhor o abençoava. Porque toda vez que você faz o que é certo, confia no Senhor e ele está com você, você vai ser abençoado. É automático. E aí Asa, ele fez ali algumas coisas, a gente leu, né? Mas ele aboliu a idolatria de Judá, ele cortou ali na própria família, né? Coisas para fazer a vontade de Deus. Se você lê ali a história de Asa, você vai ver que ele, por exemplo, ele destituiu a sua mãe. Sua mãe chamava-se Maaca, era filha de Absalão. Acho que vocês vão lembrar de Absalão, lá da historinha do rei Davi. Então, essa Maaca era filha de Absalão. E ela era neta de Davi, ela era rainha. Ela era rainha porque ela era mãe de Asa. Então, o rei morreu, Asa assume porque era filho como rei, mas como Asa ainda não era casado, a sua mãe que tinha o posto de rainha, porque a mulher do rei só ia ser rainha se ele casasse, mas como Asa assumiu muito novo o trono, ele ainda não era casado. Então quem assume esse papel de rainha é a mãe, né? A mãe dele. Então a mãe dele, que era a rainha na época, ele foi lá e destituiu ela de rainha por causa que ela adorava a Azerá. Asterote, né, os nomes que tem dessa deusa. Então ele vai lá e diz, mãe, você não é mais rainha, porque você está adorando uma divindade canaíta, que era na época lá a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da guerra. E aí Maaca, né, tinha feito um ídolo grande lá na terra dela, onde ela habitava, e aí Asa foi lá, derrubou o ídolo e destituiu a própria mãe do posto de rainha, porque ela não estava de acordo com os princípios que o Senhor havia determinado. E ele próprio queimou o ídolo que a sua mãe tinha feito. Ele mesmo foi lá, derrubou e queimou aquele ídolo. Por quê? Porque ele amava o Senhor, porque ele queria andar de acordo com a lei do Senhor. Asa também mandou que Judá, né, como nós lemos ali, buscasse o Senhor e observasse a lei do Senhor e os mandamentos do Senhor.
e retirou, né, de todas as cidades que faziam parte do reino dele, de Judá, de Benjamim, os altares e as imagens para qualquer ídolo. Então, qualquer lugar que houvesse um poste ídolo, uma imagem para adoração de outro ídolo, ele foi lá e arrancou, botou por terra e queimou. E disse: não, o único adorado na terra de Judá e Benjamim é o Senhor, o nosso Deus. Então Asa, ele foi ali um excelente administrador, né? Porque daí quando estava em paz, ele edificou cidades e fortificou as cidades, e disse: ó, já que nós estamos em paz, vamos fortificar, né, as cidades. Então o momento de você fortificar a sua cidade, como que eu fortifico a minha cidade, pastor? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando ao Senhor, é quando está em paz, não é quando você está em desespero. Quando você está em desespero, daí você não vai fortificar, você já vai para a guerra desesperado. Agora, se você antes de vir à guerra estiver fortificando a sua casa, fortificando no Senhor, quando a guerra vier, você já estará fortificado. Vai ser muito mais difícil do inimigo adentrar. Era muito mais difícil dos inimigos adentrarem os muros das cidades de Judá, porque as cidades estavam fortificadas. Eles tinham erguido os muros altos, muros grossos, muros grandes, para resistir ao inimigo. Então, se o inimigo viesse, eles já estavam fortificados. Então, o momento de você fortificar é um momento de paz. Porque o momento de guerra não dá tempo de fortificar. Aí você tem que fazer que nem Neemias. Com uma mão você taca a lança numa mão e com a outra mão lá virando massa e pondo tijolo para erguer a muralha. Porque o inimigo já está ali para te atacar. Então, os momentos de paz é momento de oração, é momento de busca do Senhor na palavra, é momento de estar com o Senhor todos os dias. E quando vier a guerra, então você estará fortificado. Você vai continuar buscando o Senhor, mas fortificado. E ali em Judá, então, Asa organizou um exército, né? Que fala ali que tinha um exército de 300 mil homens. E mais 280 mil homens em Benjamim, que fazia parte do reino de Judá. E aí um dia, Zerá, né, que nós lemos ali, que era o etíope lá, o rei dos etíopes, saiu contra Asa. E nós lemos ali que era um exército de 1 milhão, né? 1 milhão de homens e mais 300 carros de guerra. Mas esse exército não prevaleceu. Não prevaleceu. Por quê? Porque o Senhor estava à frente. Porque o Senhor assumiu a guerra e derrotou aquele exército diante dos olhos de Asa e diante dos olhos do exército de Asa. Toda vez que o inimigo se levantar contra você, o Senhor, você clama ao Senhor para o Senhor fazer a vontade dele, lembrando que você é filho. Ele disse: Senhor, eu sou teu filho, então faça a sua vontade na minha vida. E se você realmente estiver confiando no Senhor, como Asa estava confiando, o Senhor vai derrotar o inimigo diante dos teus olhos e diante dos olhos daqueles que estiverem ao seu redor. Aqueles que estiverem ao seu redor vão ver a sua vitória e vão querer estar perto de você. Deixa eu ver se eu acho um texto que quer ver. Depois eu acho aqui. Tem uma parte do texto que diz que as outras tribos também queriam se unir a Judá. As tribos de Israel também queriam se unir a Judá, porque viam que o Senhor era com o rei. Então, toda vez que as pessoas ao seu redor olhar para você e ver que o Senhor está com você, elas vão querer se reunir a você. E Asa, então, ele agiu como um grande servo de Deus, né? Ele não confiou nas suas forças para vencer o inimigo. Antes ele orou, ele buscou ao Senhor, ele pediu para que a vitória viesse do Senhor. E aí ele exerceu a sua fé. Como está a sua fé? Você tem exercido a sua fé? Você tem buscado ao Senhor, colocado todas as situações diante do Senhor? Então ali nós vemos a fé em ação. A fé de Asa em ação.
agindo em favor da sua fé, da fé que ele tinha no Senhor. E aí toda vez que a nossa fé é colocada em ação, ela produz bons resultados. Se você tiver fé e colocar sua fé em ação, eu te garanto que ela vai produzir bons resultados, porque o Senhor vai olhar para a sua fé e vai tomar a frente das suas batalhas. E ali, né, como lemos, os etíopes foram totalmente destruídos. E aí Asa, como eu também falei aqui, não poupou nem a sua própria mãe. Ele vai lá e tira a mãe, né, destitui ela, porque ela não estava agindo de acordo com os princípios do Senhor. Então eu quero te dizer que por maior que seja o exército inimigo, por mais violento que seja, por mais violenta que seja a batalha que você vai estar assumindo, há um Deus que é o Senhor da sua história, que é o Senhor da sua vida. E esse Deus está acima de tudo. Porque esse Deus, ele se move conforme as circunstâncias daqueles que o amam de todo o coração. Se você ama a Deus de todo o seu coração, ele vai agir conforme as circunstâncias que você precisa, por causa do seu amor a Ele. Deus é o mesmo, ele não mudou. O mesmo Deus lá de Asa continua sendo o mesmo Deus hoje. Nós cantamos aqui, né? Imutável. Ele não muda. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Não interessa o exército que virá contra você. Ele continua sendo o mesmo Deus que venceu a batalha lá com Asa. Ele pode vencer a batalha com você, porque ele é o mesmo Deus. Então nós vamos aprendendo algumas coisas com Asa, né? Nessa questão da confiança, de ele realmente estar diante do Senhor, né? Quando o reino de Israel foi dividido, então o futuro espiritual ficou meio obscuro para os reinos, tanto do norte como do sul. Se nós pegarmos um pouco da história, você tem que ler lá Crônicas, né? Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas, tem toda a história dessa divisão de reinos que aconteceu logo após a morte de Salomão. Então Davi tinha um rei unificado nele, Salomão, seu filho, continuou, né, com este reino unificado. E aí, então, depois de Salomão, os reis começaram a fazer as coisas que desagradavam ao Senhor, e aí o Senhor fez uma ruptura em Israel. Ficou o reino de Judá, que era formado por Judá e a tribo de Benjamim, e o reino de Israel, que era formado pelas demais 10 tribos. Então ficou dividido em 2 reinos. Então Israel ficou dividida. Havia o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. E aí eram levantados reis, né? Jeroboão foi rei das tribos nortistas e levou Israel à adoração de seus bezerros de ouro em Dan e Betel. Então ele levanta 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, e começam a adorar esses bezerros de ouro. E nomeou um sacerdócio diferente. E aí do outro lado, sob a liderança de Roboão, que daí era, então Jeroboão era o rei de Israel e Roboão era o rei de Judá. Aí Judá também fez o que não era bom diante do Senhor, e Roboão também fez vários pecados, cometeu coisas que provocou, né, o zelo de Deus. A Bíblia fala isso no original hebraico, diz assim, que ele provocou o zelo do Senhor. Ou seja, ele estava tirando aquele zelo que o Senhor tinha por tudo aquilo que ele tinha estabelecido através de Davi. Ele arranca esse zelo, e aí Judá também começa a cair, porque começa a agir mal diante do Senhor. Lá em 1 Reis 14, 22, é assim: fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, provocou o zelo do Senhor, mais do que fizeram os seus antepassados. Ou seja, eles provocaram o zelo. O que é o zelo? É o cuidado que Deus tinha com o seu povo, com somente ele ser adorado. E aí nós vemos que aí esses reis foram tendo filhos, e os filhos daí foram também herdando os reinos, né? Aí Nadab, filho de Jeroboão, Baasa, que organizou um golpe, exterminou a família de Jeroboão, continuaram
a idolatria no reino do norte. Aí veio Abias, filho de Roboão, que também conduziu Israel para longe do Senhor, né? Lá em 1 Reis 15:3 diz assim: andou em todos os pecados que seu pai havia cometido. Então o pai ia passando para o filho o pecado. E aí eles iam andando nesse pecado de idolatria, de adoração a outros deuses. Até que finalmente Asa, né, filho de Abias, olhou diferente. Asa se levantou como rei. Quando Abias morre, então Asa toma o poder como rei. E aí Asa se volta para o Senhor. Asa chama lá os sacerdotes, os homens da lei que conheciam a palavra, e diz: não, nós precisamos andar conforme a lei, conforme a Torá, conforme está escrito. E aí esses sacerdotes então aconselham Asa e diz: olha, Asa, tem que andar assim, assim, tem que derrubar os postes ídolos, tem que acabar com a idolatria, tem que adorar somente a Deus. E aí Asa começa a andar conforme a vontade de Deus. Diz assim, lá na palavra de Deus: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, quebrou as colinas e cortou os postes ídolos, e ainda ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei, a Torá e os mandamentos do Senhor. Então Asa transformou tudo. E aí as coisas começaram a mudar. E é assim que você vai chamar a atenção daqueles que estão ao seu redor. As coisas com Deus começam a mudar. As coisas buscando os princípios do Senhor começam a mudar. Mas as pessoas vão ver coisas estranhas acontecendo. Porque para quem tinha um poste ídolo e ia todo dia lá se dobrar diante daquele poste ídolo, um pouco chega um rei, manda derrubar, queimar e acabar com aquilo, você vai dizer: nossa, que estranho que isso está acontecendo. Então as pessoas vão começar a olhar e vão achar estranho. Nossa, que estranho que não está mais isso, que não está mais aquilo, que estranho. E vão achar que você está ficando estranho, mas você não está ficando estranho. Você está apenas seguindo os princípios da palavra do Senhor. Você está fazendo o que Deus ordena você fazer. Asa não era estranho. Ele só não queria seguir aquilo que ele tinha aprendido dos seus pais. Ele queria seguir os princípios da palavra do Senhor. Chegou um dia que eu decidi não seguir mais aquilo que eu tinha aprendido dos meus pais. Não estou aqui falando mal desta igreja, mas eu, por exemplo, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado, fui coroinha, tudo na igreja católica. Não que estou falando mal do catolicismo, mas um dia eu desisti daquilo que eu tinha aprendido com meus pais e olhei os princípios da palavra. E aí eu via que os princípios da palavra eram diferentes daquilo que eu seguia. Eu disse: espera aí, não dá mais para eu seguir. Por quê? Porque eu estou lendo a Bíblia e os princípios falam diferente. E aí as pessoas que me conheciam começaram a olhar para mim e me achar estranho. Por isso que as pessoas daí começam a chacotar, a tirar sarro, né? Bem no início dizia assim: agora não bebe, não fuma, não faz mais nada. Porque eu bebia, eu fumava, eu me drogava. Mas eu olhei os princípios da palavra e aquilo causou mudança na minha vida. Então algo causou mudança na vida de Asa. E o que foi? A palavra de Deus. Ele leu a lei, ele leu os princípios, ele viu que estava errado. E ele, como rei, precisava conduzir diferente do que os seus antepassados. Porque ele estava olhando para a palavra, para a lei, para os princípios. Então, quando você começa a olhar para a palavra, começa a olhar para os princípios da palavra, você começa a mudar a sua vida, porque você não quer mais adorar outros deuses, porque você não quer mais fazer aquilo que está fora dos princípios da palavra. Muitos olham isso como loucura, mas Deus olha isso de uma maneira boa e Ele começa a ajudar aqueles que se voltam aos seus princípios. Então Asa começa a mudar. Então eu fico imaginando as pessoas perto de Asa olhando: nossa, esse rei aí é louco. O pai dele não agia assim, o vô dele não agia assim, por que ele está agindo assim? A mãe dele adora lá a Asteroide, a Zera, lá. O que ele está aloqueando aí? Derrubando o poste da mãe dele, dizendo que a mãe dele não é mais rainha porque estava adorando a deusa da fertilidade? Esse cara é doido. Esse cara é doido.
Fizeram uma lavagem cerebral lá na cabeça dele, lá na igreja, era assim que falavam para mim. E ele parou de fumar, ele parou de usar droga, ele parou de beber, tá louco? Ele não faz mais festa mundana, né? Regada a orgias e porcariadas que eu fazia. É louco, é doido. Não, eu estava olhando para os princípios da palavra. E os princípios da palavra não dá. Só que aqueles mesmos que chamavam de doido, um ano e meio depois, chegavam na minha mesa e diziam assim: eu estou vendo que você é um homem que confia no Senhor, eu estou vendo que você é um homem de Deus, eu queria pedir que você orasse para mim, que você orasse por mim. Eu estou com um problema lá no meu casamento, você podia me dar um conselho? O mesmo que tirava sarro, que me tirava chacota. Por quê? Porque ele começou a olhar o que o meu olhar para os princípios estava fazendo na minha vida. E aí eles começaram a temer o Leandro? Não. Ali eles não temiam Asa. A Bíblia não diz assim, e os exércitos tinham medo do rei Asa. Não. Diz que aquela região toda ficou com medo do Senhor. Porque estavam vendo o Senhor na vida de Asa. Quando as pessoas olharem o Senhor na sua vida, elas vão dizer, aquele é diferente, mas porque o Senhor é na vida dele. Ele é assim, olha, ele é até meio estranho. Meu filho lá em casa assim, o pai é meio estranho, né, mãe? Eu sou meio estranho. Sou mesmo. Mas eles olham assim, não, tem Deus nesse cara louco aí. Por quê? Porque ele começa a mudar o olhar. Ele começa a confiar plenamente no Senhor. Então, a nossa derrota, ela só virá quando nós deixarmos de confiar plenamente no Senhor. E eu estou usando Asa porque Asa acontece isso na vida de Asa. Se você começar a ler ali, né, o 17, o 18 ali, começar a ler, né, o 17 não, o 14 ali, você lê o 14, o 15, o 16. O 17 daí fala de Josafá, que é filho de Asa. Você vai ver um pouco da história, né? E daí lá em 1 Reis, agora não vou lembrar, não, depois eu vejo aqui para você onde é que está lá em 1 Reis, acho que é 15, 1 Reis 15 vai ter a história de Asa. Aí você lê lá 1 Reis 15, que também tem a história de Asa, aí você vai ver que num dado momento, né, o rei de Israel, Baasa, ele vai contra Asa. Por que ele vai contra Asa? Porque ele começa a ver que algumas tribos que faziam parte das 10 tribos de Israel, do reino de Israel, estavam começando a pender para o lado de Asa. E essas tribos começaram a pender para o lado de Asa porque viam o Senhor na vida de Asa. Puxa, por que eu não marquei o texto aqui, meu Deus? Não vou achar o texto aqui. Esse texto que eu estou falando para vocês, que as tribos queriam seguir ele porque viam Deus na vida dele. Não achei. Mas você lendo lá o 14, 15, 16, você vai ver. Você vai ver que tem tribos de Israel que querem ir para o lado de Asa. Por quê? Porque estavam vendo na vida de Asa o Senhor. É bem assim que está escrito lá. Eles olhavam e viam o Senhor sobre a vida de Asa. Então eles queriam dar. Aí o rei de Israel fica preocupado, diz, peraí, esses caras estão querendo se bandear lá para lá de Asa, então o nosso reino vai ser enfraquecido, então nós vamos ter que começar a atacar o reino de Judá. E aí Baasa, que é rei de Israel, começa a atacar o reino de Judá, e aí Asa, que estava com uma confiança plena no Senhor, que estava com uma confiança plena ali em Deus, ele dá uma escorregada. Porque ele manda oferecer ouro do altar, inclusive, né, ouro da casa do Senhor, para um rei assírio, para que o rei assírio derrote Israel. Vou ler o 16, estou lá no 2 Crônicas 16.
No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yahvé e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu Ion, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Assim que Baasa ouviu essa notícia, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu a sua obra. Então, Asa, em vez de orar ao Senhor, como ele fez da primeira vez, que ele estava tendo uma plena confiança no Senhor, ele desconfiou do Senhor. Ele se afastou e o Senhor deixou ele se afastar. Ele se afastou e foi procurar um rei lá da Síria, um rei que adorava outros ídolos e outros deuses. Foi confiar mais em outra pessoa do que no Senhor. E quando nós deixamos de confiar no Senhor, então nós afetamos a nossa relação com Ele. Nós temos uma relação de confiança fundamental com o Senhor. Nós confiamos nele e Ele confia em nós. Oi? 15:9 que tem lá? Ah, tá. Eu vou ler o 15:9. Congregou todo Judá e Benjamim e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yahvé, o Senhor Deus, estava com ele. Ao concluírem. Quando as pessoas concluírem que Yahvé, o Senhor, está com você, vão querer passar para o teu lado. Primeiro elas vão precisar concluir. E eles concluíram. Por quê? Por tudo aquilo que acontecia no reinado de Asa. Como que as pessoas vão concluir que o Senhor está na sua vida? Com tudo aquilo que estiver acontecendo na sua vida. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão olhando o que está acontecendo. Então elas vão concluir, vão dizer, Deus está com ele. Deus está com ela. E aí elas vão querer passar para o seu lado. Porque todos aqueles que concluíram que Yahvé, o Senhor, estavam com Asa, queriam passar para o lado de Asa. Não queriam mais fazer parte do reino de Israel. Queriam fazer parte do reino de Judá. Então olha tudo o que Asa tinha através do Senhor. E aí ele abandona o Senhor. Ele desconfia do Senhor. Porque o que é desconfiar? É você não confiar. Né? Desconfiar, não confiar. Então ele não confia que o mesmo Deus que derrotou um exército de 1 milhão de homens dos etíopes podia chegar lá e derrotar o exército de Israel. Ele desconfiou. Ele não buscou o Senhor. Ele não foi nem orar ao Senhor dizendo, Senhor, me ajuda aqui, porque agora o negócio está pegando aqui com o próprio povo de Israel, que se diz seu povo, mas adora outros ídolos. E aí Deus viria novamente em favor dele, porque ele estava adorando o Senhor. Israel não. Só que daí ele não confia no Senhor e ele busca ajuda de um ímpio. Então, se algo vai mal na sua vida e você é um cristão verdadeiro, você precisa buscar ajuda de outro cristão verdadeiro. Algo vai mal na sua vida e você quer buscar ajuda do vizinho, que lê tarô, não vai dar certo. Quer buscar a ajuda da mãe, do pai, que não professam a mesma fé que você, não vai dar certo. Quer buscar conselhos com aqueles que não professam os princípios da palavra de Deus, não vai dar certo.
E aí começou a degringolar o relacionamento de Asa com Deus. Porque quando nós não confiamos mais no Senhor, nós nos afastamos dele e ele nos deixa. Nos deixa se afastar dele. E aí quando nós nos afastamos e ele nos deixa se afastar dele, não é mais ele que está por nós, estamos por conta. E aí quando nós estamos por conta e Deus não está conosco, não é bom. E aí Asa confiou em si, nas riquezas que possuía e num rei ímpio, que adorava milhares de outros deuses, menos o único e verdadeiro Deus de Israel. Então, como que essas situações podem acontecer na nossa vida? De várias maneiras, né? Porque nós passamos por crises. Tem gente que passa por crise financeira, tem gente que passa por crise existencial, tem gente que passa por crise na saúde, tem gente que passa por crise psicológica, tem gente que passa por N crises. Nessas crises, então Asa estava passando por uma crise. Ele estava com medo que o rei começasse a tomar e o reino dele começasse a diminuir. Então eu não sei, por exemplo, qual é a crise que você está passando, mas com certeza você está passando alguma crise, porque todos nós sempre passamos por crise. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Sempre tem alguma crise rondando a nossa vida. Então você está passando por alguma crise. Eu não sei qual é essa crise, mas você está aí passando por ela. Aí você vai buscar conselho com quem? Com alguém que professa a mesma fé. Então Asa tinha que fazer o quê? Orar a Deus, buscar em Deus, como ele fez da primeira vez. Mas ele abandonou o Senhor. Porque quando nós passamos por uma crise e desconfiamos do Senhor, nós abandonamos o Senhor. Toda vez que passarmos por uma crise e desconfiarmos do Senhor, nós abandonamos o Senhor. Mas o Senhor, ele é tão bondoso que ele manda o profeta. Manda o profeta falar com o rei. Por que que Deus manda o profeta falar conosco? Para nos alertar que nós estamos agindo errado. Para nos alertar que o caminho que estamos tomando não é o correto, não é o certo. Precisamos voltar, precisamos nos arrepender, precisamos nos converter. Por isso chama-se converter, porque você está indo para um caminho errado, você precisa converter, ir para o caminho certo. Então nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar o caminho, para então nós entrarmos no caminho certo. E aí vem o profeta Hanani, vem repreender Asa. Então muitas vezes o Senhor vai levantar profetas para nos repreender, para nos admoestar. E aí o profeta fala para Asa que, tá errado. Você não está confiando no Senhor. O Senhor não foi lá e não venceu um exército de 1 milhão, por que você está desconfiando? Não pode ele vencer o rei de Israel? Você está desconfiando? Então ele alerta Asa. E Asa não dá ouvidos ao profeta. Diz a Bíblia, em casa, fica bravo com o profeta. Que Asa maltrata o profeta, que Asa prende o profeta, porque ele é rei. Né? Abrindo um adendo, não sei se é adendo o nome que dá para isso aqui. O rei, nessa época, o rei sempre estava acima do profeta. Sempre. Por isso que Elias foge da rainha. Aí Elias ficou com medo da rainha. Não. A rainha estava acima de Elias, hierarquicamente falando. Então Elias teve medo dele, Elias. Porque assim como ele mandou descer fogo do céu e mandou matar os 400 profetas de Baal, ele podia chegar e mandar matar a rainha. E aí ele ia estar errado. Porque Davi já tinha sido ungido rei. E ele não toca no rei. Olha a sabedoria de Davi. Sabedoria divina. Não, eu não toco. Deus colocou, é Deus quem tira. Quando Deus tirar, é ele que sabe. Não sou eu que vou tirar a vida do rei. Por quê? Porque ele entendia.
que por mais que aquele homem não tivesse mais Deus na sua vida, ele tinha sido colocado como rei. Então há hierarquias que nós precisamos respeitar, que são hierarquias que Deus mesmo coloca. Então aqui o rei podia mandar prender o profeta. O profeta não podia mandar matar o rei, mas o rei podia mandar matar o profeta. Olha que troço louco, né? Então ele manda prender o profeta, manda o profeta pro açoite ali, né? Diz isso, ele manda pro tronco para açoitar o profeta, para maltratar o profeta, porque o profeta foi falar a verdade para ele. E ele não aceitou a verdade. E aí para onde foi a confiança plena que Asa tinha no Senhor? E aí eu pergunto para você, como está a sua confiança plena em Deus? E aí passa a ser uma história tão linda, mas triste e trágica no fim. Porque por 30 e tantos anos ele estava em paz, confiando no Senhor. E aí no fim da sua vida, ele desconfia do Senhor. Então chega, depois de ter começado tão bem, de ter vivido tanto tempo em paz, ele termina confiando nos seus próprios planos. Ele confia em si mesmo e na sua riqueza. E não se dobra para se arrepender da desconfiança que teve no Senhor. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, mas a confiança plena precisa ser no Senhor. Você pode confiar no médico por causa de uma doença? Pode confiar no médico desde que você entenda que quem está usando aquele médico é o Senhor. O médico pode trazer a cura para a sua vida? Pode. Deus também usa os médicos, os remédios, mas ele é usado por Deus. Se você pôr a sua plena confiança no médico, que é o melhor cirurgião, porque é o melhor isso, porque é o melhor aquilo, esquece. Porque Deus pode trazer o pior cirurgião e te curar. Porque ele está colocando a mão dele. E você pode ter o melhor médico do mundo e não ser curado. Porque Deus não está no negócio. Então o médico pode sim ser usado por Deus. Mas a plena confiança não é no médico. É no Senhor. A plena confiança não é nas pessoas. É em Deus. Então, se a plena confiança é em Deus, eu preciso buscar sempre pessoas cheias de Deus para me aconselhar, para estar comigo e não chutar os profetas, afastar os profetas, dizer que eles estão errados. Não, ouvir o que eles dizem, me arrepender dos maus caminhos, voltar para o Senhor. Porque se eu deixar o Senhor, se eu abandonar o Senhor, Ele vai me deixar. Vai me deixar abandoná-lo. Amém? Então que a nossa plena confiança esteja no Senhor. Que nós não venhamos a terminar como Asa. E aí eu quero falar de 5 princípios espirituais que eu aprendi com Asa, mas isso vai ser domingo que vem. E nós continuamos domingo que vem. Domingo que vem nós vamos falar então 5 princípios espirituais que aprendemos com Asa. Mas que nesta noite nós possamos aprender algo com Asa. Que nós precisamos ter confiança plena no Senhor, criar um relacionamento com o Senhor e com a sua palavra e não abandonar o Senhor. Porque se nós abandonarmos o Senhor, Ele vai nos deixar abandoná-lo. Agora, se nós buscarmos o Senhor e confiar plenamente nele, Ele vai assumir as nossas guerras e as nossas batalhas e vai vencer diante dos nossos olhos. Busque conselhos com homens e mulheres de Deus. Não busque conselhos com aqueles que não professam a mesma fé sua. Porque os conselhos não virão do alto. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, aqui está a tua noiva, a tua igreja. E aqui estamos nós, ó Senhor, buscando ataviar esta noiva para o dia das bodas com o Cordeiro. Que, ó Senhor, nesta busca por ataviar, essa palavra, Senhor, sejam adornos
que vão ataviando a sua noiva. E que essa palavra, Senhor, possa adentrar no mais profundo do coração dos teus filhos e todos saiam daqui entendendo que precisam confiar plenamente no Senhor, que a confiança plena está no Senhor e que é o Senhor quem vence as nossas guerras, ó Pai. Que todos saiam daqui sabendo que só há um Deus e verdadeiro Deus, que é o Senhor e não há outro, apenas o Senhor. E que essas pessoas não abandonem o Senhor, mas busquem o Senhor, clamem pelo Senhor, orem ao Senhor, busquem a palavra do Senhor, busquem aprender do Senhor e no Senhor, e através do Senhor sejam abençoadas, ó Pai, que elas possam ouvir a voz do profeta, ó Senhor, possam se arrepender dos seus maus caminhos e possam se voltar plenamente ao Senhor, confiando plenamente no Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Rei e porque o Senhor é quem assume a frente de todas as nossas batalhas. Que cada um de nós possamos nos voltar ao Senhor e que não venhamos a abandoná-lo, porque o Senhor vai nos deixar abandoná-lo se assim nós quisermos. Então, que tenhamos essa confiança plena no Senhor e possamos agir como asa no início da sua vida, mas não venhamos a terminar como asa, desconfiando do Senhor, mas sim confiando sempre no Senhor, derrubando todos os nossos postes ídolos, para que somente o Senhor seja adorado. E assim seja na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um, hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Tenha um ótimo fim de domingo. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, YouTube, redes sociais, também tenha um ótimo fim de domingo e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Você que nos acompanha no YouTube, esteja se inscrevendo no nosso canal, Avivamento 248, e nos acompanhando a palavra e crescendo através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.